Saiu os novos capítulos 379 e 380 do mangá de Black Clover. Muita coisa aconteceu nesses novos capítulos, desde vilões retornando, até o Yuno usando anti-magia. Então bora pro vídeo que eu vou mostrar tudo o que aconteceu. O capítulo 379 inicia com os touros negros e os cidadãos comemorando, pois eles derrotaram os clones do Lucius. Porém, de repente começa a sair magia de todas as torres de grimórios do reino. Na página seguinte, corta para o lugar onde estava o Asta e o Yuno, e o batimento tenebroso que eles tinham sentido, era na verdade o real corpo do Lucius, e notamos que seu corpo está ainda mais diferente. E então ele diz que será o rei mago do seu novo mundo. O Asta pergunta se todos aqueles que eles haviam matado eram clones, e o Lucius responde que sim, e que aquele era o seu verdadeiro corpo, e que na verdade os clones eram apenas distrações, para que então ele ganhasse tempo para realizar o seu verdadeiro plano. E então Lucius explica que quando um humano morre, todos os grimórios e feitiços voltam para as torres, e que graças à sua grande magia, ele conseguiu se conectar com todas as torres de grimórios, e com isso, agora ele é capaz de usar todos os feitiços que estão nas torres, de qualquer magia que seja. E isso, galera, só nos mostra o quão forte ele está, e fica até difícil imaginar como ele será derrotado. O capítulo continua, mostrando Lucius se teleportando, onde ele captura o ex-capitão dos Orcas Púrpuras, o ladrão da magia das correntes, e também o Marx, o conselheiro do Rei Mago. E então o Lucius mata todos os três na frente do Asta e do Yuno, e mostra que ele agora é capaz de usar a magia deles, mesmo após serem mortos. O Lucius acaba prendendo o Yuno com a magia das correntes, mas rapidamente, o Asta cancela o feitiço usando a sua anti-magia. O Ryu, o Shogun do país do Yami, entra em contato com o Asta por telepatia, e diz que mesmo Lucius estando com tanto poder, ele ainda desvia, e tem medo dos ataques de anti-magia do Asta. O Shogun também repara que no corpo do Lucius possui um cristal, localizado em seu peito, e que aparentemente, toda a magia dele está concentrada nesse cristal. Após isso o Ryu acaba falando algo muito interessante, que é o seguinte. Com o Asta utilizando a sua técnica chamada Zetten, ele é capaz de anular qualquer magia, independente do tamanho que ela seja. E isso nos prova que o Asta é capaz de derrotar qualquer personagem, mesmo que o poder seja maior que a sua anti-magia, pois com o Zetten, ele é capaz de anular qualquer magia lançada. A luta continua com o Yuno usando seu escudo para defender o Asta, e no momento em que o Asta iria contra-atacar usando a anti-magia, o Lucius revive a Lucila, a mãe do Asta, e ele usa ela como escudo. O Ryu fala que o Lucius usa sua magia de carne, osso e alma, para ressuscitar os mortos que ele já conheceu em algum momento. E quando a mãe do Asta aparece, o Lieb acaba hesitando em atacar. E no clímax da batalha, o modo união do Asta e do Lieb é desfeito, e então na última página do capítulo, vimos o Asta e o Lieb serem brutalmente cortados pela espada do Lucius. Indo para o próximo capítulo, o capítulo 380, intitulado de A Beira do Desespero. A luta inteira estava sendo transmitida para todo o reino, através da magia do Marx, e então todos os cidadãos de Clover viram o Asta ser brutalmente cortado. E no momento de desespero, a situação fica ainda pior, pois todos os paladinos que os esquadrões tinham matado, acabaram sendo revividos pelo Lucius, e agora eles estão com uma aparência diferente, parecendo mais até demônios. Todos os esquadrões estão muito feridos, enquanto os paladinos parecem estar ainda mais fortes do que antes, e nesse momento o desespero toma de conta de todos os cidadãos. O capítulo corta para a luta contra o Lucius, e ele diz que agora irá garantir que o Asta morra de verdade. Nesse momento vários paladinos vão em direção do Asta para matá-lo, mas o Yuno aparece e salva o Asta de ser morto. O Shogun diz que o Yuno estava forte, mas agora ele vai com força total, porém mesmo com toda a sua força, o Lucius diz que não há ninguém que possa derrotá-lo agora, e que ele é o mais forte. Os touros negros estavam usando a anti-magia compartilhada do Asta, mas agora que o Asta foi derrotado, eles não podem mais usar, mas ainda assim eles decidem entrar no campo de batalha contra o Lucius, e falam que o Asta não irá morrer tão facilmente. O Yuno vai com tudo para cima do Lucius usando a sua magia das estrelas, e ele acerta vários golpes no Lucius,
Porém ele se regenera rapidamente, e os golpes do Yuno mesmo com força total não fazem mais efeito no Lucius. É então que nesse momento, ouvimos o Asta suspirar, e dizer sua famosa frase, ainda não acabou. E ele também diz que agora é a vez do Yuno. E nesse exato momento, podemos ver uma mão segurando uma espada envolvida de anti-magia, e essa mão aparenta ser a do Yuno. O que quer dizer que agora o Yuno irá usar a anti-magia compartilhada do Asta, pois atualmente, a única coisa capaz de ferir o Lucius é a anti-magia. E então o Asta suspira de novo, e diz que logo irá alcançar o Yuno. E então usando a sua magia das estrelas, o Yuno teleporta o Asta para outro lugar que não sabemos ainda. O Lucius fala que não importa para onde o Asta vá, pois ele consegue achá-lo, mas o Yuno diz que ele não precisa procurar o Asta, pois ele irá voltar logo para a luta, dando fim ao capítulo 380. Isso foi tudo que foi mostrado nos 2 capítulos. Vamos agora recapitular o que aconteceu de mais importante. Agora sabemos que o Yuno e o Asta estão enfrentando o verdadeiro Lucius, e por mais que ele esteja muito forte, ele ainda tem medo da anti-magia do Asta, e pelo que o Shogun falou, existe uma chance do Lucius ser derrotado, caso o cristal que está no peito dele seja atingido. E pelo que vimos nos capítulos, realmente essa parece ser a única fraqueza do Lucius, pois mesmo com o Yuno atacando com força total, ele se recuperou facilmente, então a única esperança nesse momento é a anti-magia do Asta e do Lieb. Outro ponto importante que talvez seja o mais preocupante, é os paladinos que foram revividos, pois para que eles fossem derrotados, alguns personagens tiveram que se sacrificar, e outros estão quase que incapazes de lutar, pois estão muito machucados. E isso faz a gente pensar que não tem como eles derrotarem os paladinos de novo, pois estão esgotados, e agora que o Asta também foi derrotado, a única esperança é o Yuno, mas ele precisa derrotar o Lucius, então não irá conseguir ajudar os esquadrões e capitães. E por fim, vimos o Asta ser teletransportado pelo Yuno, provavelmente para um lugar onde o Asta possa se recuperar, ou quem sabe até mesmo receber algum treinamento rápido, o que gera expectativa, de um modo união completo entre o Asta e o Lieb, ou até mesmo a aparição de uma quinta espada no Grimório do Asta. Mas o que mais gerou comentários na internet, foi o fato de que aparentemente, o Yuno irá usar anti-magia no combate, o que deixaria ele em um nível muito elevado, ficando mais forte até mesmo que o próprio Asta. E isso incomodou muita gente, pelo fato do Yuno estar recebendo um protagonismo maior que o do Asta na obra. Algumas pessoas gostaram, mas a maioria não curtiu a ideia do Yuno ser capaz de usar anti-magia. Porém, ainda não sabemos se isso irá acontecer baseado na imagem, mas a chance é bem alta. Eu curti muito esses 2 capítulos, e demorei um pouco para trazer o vídeo pois queria trazer com o máximo de detalhes possível para vocês. E se caso você queira ler os 2 capítulos, eu vou deixar o link do site nos comentários fixados, com todos os capítulos traduzidos, inclusive se você nunca leu o mangá, aproveite para começar. Se você apenas assistiu o anime, aproveite a oportunidade para acompanhar essa obra, pois o mangá está sendo lançado por cerca de a cada 3 meses. Então se você curtiu a análise, e dos capítulos de Black Clover, já deixa o like e se inscreva no canal, para acompanhar mais vídeos como esse, inclusive irei deixar uma playlist, com os vídeos sobre Black Clover que eu já postei no canal. Até a próxima e fui!